Olá, gente, boa noite. Tava chamando o pessoal aqui para mais uma live de segunda-feira. Doutor Bruno Amaral, bem-vindo. Nossa live de hoje para a gente discutir um pouquinho, né, sobre essa forma de disciplinar de alguns ainda, né, que são as palmadas. Apaixonado, bem-vindo. Bacana vocês aqui. Chamando o pessoal para esse bate-papo de mais uma segunda de quarentena, né? Mais uma segunda aí com cara de domingo eterno aí da quarentena. Dri, bem-vinda. Bruna. Mari, bem-vinda. Marido também entrou. Bom, vamos começar, né? Mais um bate-papo de segunda-feira. Vou começar aqui, como sempre, me apresentando. Podem ter alguns aqui que estejam a primeira vez, sejam novos aqui no perfil. Eu sou a Carol, sou professora, psicopedagoga e mãe do Santiago, de 3 anos de idade. Sou eu que assino aqui pelos posts, stories e as lives aqui do Psicomaternando nas redes sociais e no canal do YouTube, que é onde eu costumo deixar as lives gravadas, se o meu celular colaborar dessa vez, que semana passada ele não colaborou. Oremos para que ele colabore dessa vez. Mas sou eu que sou responsável, né, pelas postagens aqui do Psicomaternando. Eu criei esse perfil em novembro de 2018. Já era um projeto que eu queria há um tempo. E resolvi tomar coragem, né? Perder o medo e tomar coragem vamos dizer assim, de me expor. Com o intuito, né, como diz o slogan do perfil, de ser uma psicopedagogia descomplicada. Então, trazer um pouco de conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Acabei também, né, mais ou menos na época, começando a estudar a disciplina positiva e trazendo esses conhecimentos para cá também, mas não com o intuito de ser um perfil assim de uma profissional dando conselhos, falando o que as pessoas devem fazer. E acho que isso tem muito a ver com esse nosso papo desse assunto de hoje da live. Mas sim com a ideia de ser um bate-papo entre amigos. Aquelas coisas que você divide num grupo de WhatsApp ou ali numa mensagem com um amigo ou com uma amiga que teve filhos também na mesma época que você, ou que tá tendo filhos, né, mais novos, e você tá passando experiências que deram certo com você, ou coisas que você tá testando também, coisas que você descobriu, que você acha que vale a pena testar. Então esse é o intuito do Psicomaternando, ser uma conversa de amigos, uma troca de experiências entre amigos sobre paternidade, maternidade, desenvolvimento infantil, sobre educação, né, já que eu também sou professora e psicopedagoga. Então, espero que esteja contribuindo para isso, né? E espero que essa live de hoje seja produtiva. Tô com a garganta aqui.
Então, no começo desse ano, eu comecei a fazer as lives aqui, sempre às segundas-feiras, nesse horário, de 7 horas da noite. E eu sempre, né, tento trazer os temas mesmo que são comuns, né, nas postagens. Trazer algumas discussões que às vezes são muito extensas para fazer nas postagens, nos stories. Um tema que seja mais longo, que eu acho que dê mais conversa. E eu trago aqui nas lives. Sempre, né, sobre desenvolvimento infantil, principalmente sobre criação de filhos, porque eu acho que é um dilema, né, para a maioria, né? A gente sempre tem dificuldades em algum assunto. Criação de filhos é uma coisa que é muito boa, mas é uma coisa que dá muito trabalho também. E então eu sempre tento trazer esse bate-papo aqui, essa troca sobre esses assuntos. Na semana passada, eu falei sobre o mau comportamento, né, sobre a visão, né, do cérebro integrado, sobre o mau comportamento, como a gente reagia a esse comportamento, né? As perguntas que a gente deve se fazer antes de reagir. E hoje eu queria dar continuidade, vamos dizer assim, a falar das reações que a gente tem aos comportamentos das crianças, tá? Tanto a de semana passada quanto de hoje, eu me baseei nesse livro aqui, que pra mim, como eu falei numa live semana passada que a Juliana Palma fez, eu acho que esse livro tinha que ser entregue na maternidade, tá? Se alguém aqui tem algum amigo que vai ter filho ou alguma coisa assim, eu sugiro muito dar de presente. Dá no chá de fralda, dá um pacote de fralda, em vez de dar lenço umedecido, dar roupinha, dá esse livro aqui, porque eu acho que ele é fundamental pra gente entender muita coisa e saber lidar melhor com os nossos filhos, ter uma relação melhor com eles e criar seres humanos melhores, né? Eu acho que é o intuito maior da gente na maternidade e na paternidade. A Mari tá aqui falando, eu tenho também, tinha que ser livro de cabeceira mesmo. Eu acho que tinha que ser livro de cabeceira para todo mundo. Queria ter conhecido antes, eu li, descobri esse livro, o Santiago tava com uns 2 anos já. Mas felizmente descobri e pude, acho que, começar a mudar para melhor a partir de então. Então, vamos começar o assunto da nossa live de hoje, né? Que é por que a disciplina positiva, né, a educação não violenta, por que a disciplina positiva diz pra gente não bater? Foi engraçado, né, que teve eu mandei ontem, né, enviei no direct o story que eu tinha feito, né, com a propaganda da live de hoje, e um amigo meu brincou e comentou, falou, mas não pode? Espero que ele tenha feito isso brincando, inclusive, conhecendo quem acho que foi. Mas essa pode ser a visão de muita gente. Falar, mas não pode? Por que não pode? A gente tem que dar limites, né? Tem horas que as pessoas... Tem horas... não. Tem hora que a criança tem que apanhar. A gente tem que dar limite. Tem coisa que a criança tem que apanhar. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. E como eu falei no começo, né, o intuito aqui do Psicomaternando, dessas lives, dos posts, é sempre de uma troca de experiências. Eu nunca quis e não quero, né, eu não gosto muito dessa questão de, por ser profissional de alguma coisa, você se sentir superior às pessoas. Até porque, ao mesmo tempo que eu sou psicopedagoga, que eu estudo desenvolvimento infantil, eu sou mãe. Então, vamos dizer assim, eu tenho tanto a teoria quanto a prática. E eu sei que, às vezes, na prática, no calor do momento, as coisas são muito difíceis. Eu já antes, né, de conhecer toda essa questão da disciplina positiva, de conhecer essas teorias, né, do Daniel Siegel,
Eu já fui muito reativa, ainda sou um pouco, mas eu já fui muito reativa, já agi de forma muito agressiva com meu filho, já dei palmada, não me orgulho disso, mas também não quero me colocar num pedestal que às vezes as pessoas colocam um profissional, principalmente quando a gente fala, né, de criação de filhos, de educação não violenta, de achar que a gente nunca errou, que a gente sempre começou desde sempre, desde que o filho nasceu, a gente é uma perfeição de mãe, né, de cuidador, que a gente nunca errou. Às vezes as pessoas falam, né, até quando indicam, nossa, eu queria ser você é a mãe que eu não tenho paciência para ser. Eu falei, gente, peraí, né, tento me melhorar a cada dia, mas ainda tenho muitas imperfeições, sei que eu tenho muita coisa a ser trabalhada, mas felizmente, como eu disse, desde que eu comecei a ler sobre o assunto, eu comecei a ter uma consciência maior, a entender melhor as coisas e ter um relacionamento melhor com o meu filho, do jeito que o meu filho merece, né? Essa questão de às vezes a gente falar, não, mas tem horas que a criança tem que apanhar. Não tem uma hora que a criança tenha que apanhar. Não tem uma hora que um ser humano tenha que apanhar. As nossas crianças, elas merecem, acima de qualquer coisa, elas merecem respeito. Elas merecem ser respeitadas e serem cuidadas pelas pessoas que elas mais confiam. Então, é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje. Frisando que não é né, vamos dizer assim, a live não tem objetivo de julgar ninguém, não é para ninguém sair, sei lá, se sentindo culpado, caso tenha batido no filho, se sentindo que seja um monstro. É um alerta, é uma conversa para a gente entender por que a gente não deve fazer isso, as reações que isso pode causar e compreender melhor o desenvolvimento das crianças. Que eu acho que quando a gente entende melhor como esse desenvolvimento se dá, como a gente entende o que se passa na cabeça da criança, no emocional da criança, a maturidade que essa criança tem, o que a gente pode exigir dela, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, vamos começar, né? O que acontece? Quando a gente falou semana passada sobre o mau comportamento, a gente comentou que geralmente, né, primeiro para começar, que às vezes o que a gente chama de mau comportamento é só a criança se comportando de uma forma diferente do que a gente esperava que ela se comportasse. Então quando a gente acha que não tem motivo, sei lá, a criança do nada começa a gritar, fica, né, enjoadinha, grita, joga as coisas. Como a gente falou, muitas das vezes é uma forma que a criança tem de comunicar que tem uma coisa de errado, uma coisa que está deixando ela desconfortável. E como eles dizem mesmo aqui no livro, né, no Disciplina Sem Drama, às vezes o não se comportar de forma, vamos dizer assim, da forma adequada, é muito mais um não conseguir do que um não querer. Muitas vezes as crianças ainda não conseguem, uma criança não consegue ficar quieta muito tempo, não consegue ficar em silêncio muito tempo, não consegue ficar parada, sem correr muito tempo, principalmente quando são crianças muito pequenas. Então, às vezes essa irritação é justamente por ela estar tentando fazer o que a gente quer, não conseguir e estar frustrada por não conseguir. Professor querido Raimundo, bem-vindo! E só que o que acontece com a nossa reação a esse mau comportamento, né? Então a criança já está tendo uma reação explosiva por ela estar desconfortável com alguma coisa. Só que essa reação explosiva da criança causa desconforto na gente, porque vamos ser sinceros, é chato você ficar com uma criança berrando, uma criança que tá jogando as coisas, uma criança que tá surtando. Não é uma coisa, ninguém vai falar aqui que é uma coisa confortável, é de boa ficar numa situação dessas. Mas nós temos que lembrar que nós somos os adultos da situação,
A gente já tem o nosso cérebro formado, das crianças ainda não está, né? Esse cérebro mais pensante, vamos dizer assim, mais reflexivo. As crianças ainda agem muito por impulso, agem muito, né? Usam muito o cérebro reptiliano, né? O cérebro que age ali no automático. A gente tem que lembrar que a gente é o adulto da relação, que a gente consegue se controlar. Só que na maioria das vezes a gente não tem esse autocontrole. A gente geralmente a gente quer disciplinar no piloto automático, né? Como eu falei na semana passada. A gente acha que a gente tem que responder aquele comportamento logo para aquilo acabar e a gente mostrar quem manda na situação, para mostrar que a gente está no controle, que a criança está errada e que ela tem que se corrigir. E, na maioria das vezes, essa reação que a gente age muito mais de acordo com o nosso estado de espírito, de acordo com o nosso nervosismo, e muito menos com o que a criança, necessariamente com o que a criança fez. Às vezes o que a criança fez não é nem tão grave assim, a gente age de uma forma explosiva, a gente explode, a gente grita, e algumas vezes a gente bate. Né? Por quê? Essa questão, né, da gente reagir muito mais com o nosso estado de espírito do que com o que a criança fez, entra justamente nisso no que eu falei. A gente costuma exigir um comportamento da criança muito além da capacidade dela. A gente exige um controle emocional da criança que a gente mesmo não tem. Tanto que a gente agride uma pessoa que está descontrolada. Como a gente falou, a maioria das vezes o mau comportamento é um sinal que tem alguma coisa errada, é um pedido de socorro, um pedido de ajuda, uma coisa tipo assim, olha, eu tô chateada, não quero ficar aqui, eu quero ir embora. E o que a gente faz? Em vez da gente acolher e tentar ver qual é a raiz desse desconforto, a gente agride essa pessoa que tá desconfortável. De formas diferentes, né? Essa reação que a gente tem no piloto automático, de querer acabar com aquilo logo e querer mostrar quem manda. E uma dessas reações que a gente tem, né, no piloto automático, bem-vinda, Lua! Uma dessas reações automáticas que a gente pode ter é bater. E então chegamos à pergunta, né, a questão central dessa live. Por que não bater? O primeiro ponto, que eu acho que é o principal do porquê a gente não bater, é você se questionar como que você acha que você pode construir um relacionamento respeitoso com os seus filhos através de uma agressão física. Você respeita, você se sente respeitado, você se sentiria respeitado, você se sentiria amado, acolhido por uma pessoa que quando você está desconfortável, por mais que você não esteja reagindo da melhor forma, que você possa estar gritando, que nem a criança pode estar tendo uma explosão emocional, mas você ia querer manter um relacionamento com alguém que trata você dessa forma? Pensa que é a pessoa que você tem mais confiança, é a pessoa que você recorre quando você tá mal, tanto que você recorreu, e em vez de te acolher, ela te agride. E a gente tá falando aqui, o tema de hoje é a surra, mas a surra, né? A palmada, mas tem várias outras ferramentas que nós pais usamos às vezes, que são tão graves quanto, né? Algumas pessoas, elas não batem, mas elas usam um discurso vexatório, elas humilham, elas agridem verbalmente. E como que você vai construir um relacionamento respeitoso assim? Eu acho que quando a gente tem um filho, a nossa questão principal, né, quando você vê aquele serzinho, que você vê que você não consegue amar mais ninguém, mais do que aquele ser ali, né, uma coisa assim muito, muito diferente,
você quer mostrar para ele o quanto ele é importante, o quanto ele é amado. Então, como que você vai construir um relacionamento respeitoso? Como que você vai demonstrar isso se você bate, se você agride? Então, como eu falei, né, qualquer abordagem agressiva que a gente use, ela é contraproducente. Então, tanto bater quanto agredir verbalmente, né, xingar, menosprezar, como ignorar a criança, né? A gente, há umas semanas atrás, eu fiz uma live sobre estilos parentais, tá salva lá no canal do YouTube, falando sobre aqueles pais negligentes, que simplesmente deixam a criança fazer o que ela quer, e as crianças, elas não gostam disso, né? Primeiro porque as crianças precisam de limite, e elas precisam de alguém que olhe para elas. Então, você simplesmente ignorar a criança também, você fingir que aquilo que ela está fazendo não importa para você, isso também fere. Então, qualquer abordagem agressiva, ela é contraproducente para construir esse relacionamento harmonioso, que acho que é o que todo mundo quer com o filho. E quando a gente... Por que é contraproducente, né, essas agressões? Tanto verbais quanto principalmente físicas. A criança, quando ela é agredida, ela para, na mesma hora a gente acha, né, quando alguém bate nos filhos, né, pensa assim, nossa, eu vou fazer isso aqui porque ela vai associar com o que ela fez e não vai fazer nunca mais. Não é assim que funciona. Na verdade, quando você agride, você tira o foco do ato, a criança não pensa mais no próprio ato. Ela desvia o foco dela simplesmente para como aquilo foi assustador, como aquela situação foi assustadora para ela, o quanto a dor, óbvio, que ela está sentindo, porque é uma força descomunal de qualquer jeito, né? Por mais que a gente fale, mas eu sou mulher, eu sou fraca, mas você está batendo em alguém muito menor do que você, então obviamente vai doer. Então a criança desvia completamente o pensamento do que ela estava fazendo para pensar o quanto ela está assustada e o quanto ela tá chateada com você, o quanto você foi injusto, o quanto você foi mal, o quanto ela tá chateada com você. Então, olha como a gente desvia o foco completamente do que deveria ser, até na hora que a criança está se comportando mal, no que seria ser disciplinar. Como eles dizem muito também, eu não lembro se é nesse Disciplina Sem Drama ou se é no Cérebro da Criança, que eles falam que a gente confunde muito o conceito de disciplina. Disciplinar quer dizer educar e não punir. Disciplinar quer dizer ensinar uma lição e não castigar por ter feito alguma coisa errada. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal que entrou. Ayla Maíra, Priscila, Neuro Rezende, bem-vindo. Deixa eu ver a Ayla aqui. É covardia agredir verbalmente, fisicamente uma criança. Com certeza, né? Pelo que eu falei. A gente, além, né, da questão da agressão física, ser alguém muito mais forte batendo, então é como se você apanhasse de um homem muito mais forte que você. A agressão verbal também é uma quebra de confiança, principalmente na pessoa que você mais confia. Praticamente a gente pegando, né, as nossas relações, é você ser agredido por uma melhor amiga, você ser agredido pelo seu marido, pelo seu namorado, pela pessoa que você pensava que era o amor da sua vida e te agride. É uma pessoa que você confia explicitamente e essa pessoa te trata desse jeito, né? Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Então, como eu disse, né, a criança ela desvia o foco completamente do que ela fez para violência desse ato e como isso machuca ela tanto física quanto psicologicamente. E como a gente conversou semana passada, os objetivos da disciplina, né, esses autores, vou
mostrar o livro aqui de novo, do Disciplina Sem Drama, que são o Daniel Siegel, que é neurocientista, e a Tina Penny Bryson, ela é psicoterapeuta. Eles colocam, né, que a disciplina ela tem um objetivo de curto prazo e de longo prazo. Eli, bem-vinda. O objetivo, a gente tem um objetivo de curto prazo, que é modificar um comportamento ruim ou ensinar um comportamento melhor, né, ensinar uma conduta melhor para aquela criança. E construir o cérebro desse indivíduo a longo prazo, para que ao longo da vida dele, ele vá sabendo ter atitudes melhores por conta própria, pelas vivências que ele já teve. Então, é o que eles falam, né, do sobreviver e prosperar. Sobreviver aos momentos ruins, né, sobreviver a esses momentos de caos, e fazer, construir, né, ajudar na formação de um indivíduo próspero. E o próspero a gente não diz até em questão financeira, mas um indivíduo que seja feliz, seja realizado com a sua própria vida. Então, quando a gente agride, quando a gente bate, a gente anula esses dois objetivos da disciplina. Porque a gente não modifica o comportamento, apesar de achar que vai modificar, mas a gente não modifica, porque como a gente viu, a criança esquece do que ela está fazendo e foca naquele momento ali, no desespero que ela sentiu. E isso também não constrói o cérebro. Por quê? A criança fica completamente emocional, a gente não constrói uma racionalidade nela, né? Um pensamento no que ela fez. Ela não vai pensar no que porque ela apanhou, ela vai pensar que você é um monstro. Então, essa agressão é totalmente contraproducente para a gente disciplinar no objetivo que é o disciplinar, que é ensinar lições, ensinar a ser uma pessoa melhor, ensinar a ter condutas melhores. O cérebro, ele interpreta, isso é uma constatação da neurologia, da neurociência, ele interpreta a dor como ameaça. Né? Então, qualquer coisa que a gente sinta dor, uma picada, quando a gente leva uma picada de uma abelha, de uma vespa, uma coisa que doa, assim, a gente vê aquilo como ameaça, a gente vai reagir para tirar aquilo, para acabar com a dor. E só que o que acontece, por outro lado? Quando a gente está sentindo alguma dor, quando a gente está sentindo medo, a gente busca os nossos cuidadores. Isso é um reflexo. O nosso cérebro é programado para isso. A gente busca os nossos cuidadores, a gente busca uma pessoa de confiança. Mas e quando foi justamente essa pessoa que deveria ser de confiança que agrediu a gente, que causou aquela dor, que está causando aquele medo? Então, a criança entra em parafuso nessa hora. Porque ela pensa, nossa, eu tô com dor, eu tô chateada, eu preciso recorrer, eu preciso do colo da minha mãe e do meu pai, mas foram justamente eles que me bateram. E agora eu recorro a quem? Essa pessoa é a pessoa que eu amo, que eu confio, ou essa pessoa é a pessoa que me agrediu? É a pessoa que me causa dor? É a pessoa que está me aterrorizando? Então, vocês notaram como é a confusão? Como a criança fica confusa com isso? Além da situação da dor, é uma situação de estresse muito grande. E esse estresse, as situações de estresse, elas liberam um hormônio chamado cortisol, que é extremamente ruim para o nosso organismo. Ele é extremamente ruim para o desenvolvimento cerebral. Então, assim, a longo prazo, se a gente tiver muitas situações de estresse, principalmente em momentos assim de desenvolvimento cerebral, né? É claro que ele vai se desenvolvendo ao longo de toda a vida, mas principalmente a primeira infância, os primeiros 6 anos de idade, são um boom de desenvolvimento, assim, de tudo. Desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de tudo. E também de desenvolvimento neurológico. É quando a gente constrói mais conexões, quando o nosso cérebro está mais plástico, como a gente diz, está mais moldável. Então, você tem muitas situações de estresse na primeira infância, que é quando o cérebro
cérebro está tão aberto, está tão suscetível, ele é uma esponja, tem impactos muito negativos. Pode levar até a morte de conexões, a morte de células cerebrais. E, então, assim, a gente já tocou no ponto, né, do porquê não bater na questão da construção da nossa relação com a criança. A gente não consegue construir um relacionamento respeitoso à base de agressão física. O segundo ponto é o aprendizado, o que a gente ensina para a criança, né? Como eu falei, a disciplina, o objetivo da disciplina é ensinar. E na semana passada, né, quando a gente falou do mau comportamento, das 3 perguntas que a gente deve fazer antes de reagir a um mau comportamento, né, a gente falou que a gente precisa se questionar por que a criança está agindo daquele jeito, a lição que você quer passar e como você pode passar essa lição. Quando a gente agride uma criança, a gente ensina uma lição muito perigosa. A gente ensina que para resolver um conflito, a forma principal de resolver um conflito é causar dor em alguém, né, uma dor física, em alguém que não consegue revidar, em alguém que tem muito menos força do que a gente. Por que isso é perigoso a longo prazo? A gente vive num país que tem taxas muito grandes de agressão à mulher e de feminicídio. Então, quando a gente tem esse comportamento de resolver uma questão, quando alguém não se comporta como a gente espera, como a gente quer, a gente agride, a gente passa essa mensagem. Principalmente quando isso acontece, quando você tem uma filha mulher, quando a mulher é agredida, e a maioria dos pais que fazem isso, eles têm às vezes um discurso de que estou fazendo isso, estou te batendo para você aprender, estou fazendo isso porque eu te amo, para você não ter que aprender na rua, né? Aquela filosofia de melhor apanhar em casa do que apanhar da polícia na rua. E essa ligação da agressão com o amor, ela é muito perigosa. Porque a gente tem muitos casos, às vezes as pessoas não entendem e acham, né, falam que a mulher é mulher de malandro, a mulher gosta de apanhar porque ela é agredida, às vezes constantemente, e continua naquele relacionamento, né? A gente, hoje em dia, né, com essa questão do coronavírus, né, eles pararam as novelas e começaram a reprisar outras de sucesso, e a Globo tá reprisando aquela Fina Estampa, né, que teve a Griselda, o Cro, mas tem uma personagem, que é a personagem da Dira Paz, que tá numa situação dessas, né, que é agredida constantemente e não se separa do marido. E as pessoas podem questionar, gente, mas a pessoa já prestou queixa, o marido já ficou até detido e depois volta e a mulher não separa. Por que a mulher não separa? Ela gosta de ficar sendo agredida? Não, ela acostumou. Ela acostumou porque pode ser que ela apanhasse do pai, da mãe, do avô, quem cuidasse dela, que batiam nela por amor, batiam nela para ela aprender, para ela se comportar melhor. Então ela acostumou a criar esse vínculo de alguém que a ama a agredir quando ela não está se comportando da forma certa. E às vezes ela acha, a gente vê muitas mulheres nessa situação que acham que o agressor tá certo, né? Que justificam, falam, nossa, mas o seu marido te bateu, e ela fala, não, mas ele tinha razão, eu tinha bebido demais, eu tava dançando, eu tava provocando, eu tava com uma roupa curta, ele tinha razão. Por quê? Porque ela acostumou a apanhar, a ser agredida dentro de casa, quando criança, quando adolescente, com uma justificativa de que ela merecia. E na outra esfera, a gente pode também criar agressores futuros. Por quê?
tanto uma pessoa assim, um homem que agride a esposa, ou esse círculo vicioso de uma criança, uma pessoa que foi agredida quando criança, agredir o filho quando tiver um, porque ela aprendeu isso. Ela aprendeu dessa forma, que a agressão física, agredir uma pessoa mais fraca para colocar o seu ponto de vista é razoável, é aceitável. Então, é uma questão muito, muito, muito perigosa, principalmente com os índices de feminicídio, de agressão à mulher que a gente tem. Então, acho que esse é um ponto crucial, é um ensinamento que a gente não deve passar para as crianças. Que você pode usar da agressão física para sustentar o seu ponto de vista. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que entrou. Ângela, Galiac Crafts, bem-vindas. Educar Duas, bem-vindas a nosso bate-papo. E uma das, vamos dizer assim, um dos pontos, né, uma das coisas que as pessoas se sustentam, né, as pessoas que acham que tem que bater, que tem momentos que tem que bater, sustentam, um dos argumentos que elas usam, né, é para acabar com aquele comportamento. Não, eu vou, né, aquela história, né, que com certeza a gente já ouviu, não, dei uma só para nunca mais. Gente, esse dei uma só para nunca mais não existe. Pode ser até, que não costuma acontecer também, que a criança não faça exatamente aquilo que ela fez quando ela apanhou daquela vez. Mas ela vai fazer outra coisa, você vai bater por outro motivo, depois vai bater por outro motivo. Eu não conheço ninguém que já tenha apanhado e falou assim, nossa, eu só apanhei uma vez da minha mãe. Geralmente as pessoas que apanharam, falaram que apanharam muito. Levaram muita chinelada, levaram cintada, levaram muita palmada. Então, esse álibi de, não, bati uma vez, dei uma palmada só para nunca mais, esse nunca mais não existe. E ele até pode, a palmada até pode interromper um comportamento imediato. Mas ela não resolve a longo prazo. Ela não encerra, ela não educa. A palmada, ela não educa. Ela pode acabar com o comportamento ali naquela hora. Mas a longo prazo, apesar do que as pessoas pensam que a criança vai ficar sem aprontar, entre aspas, para ela não apanhar, não é bem assim que ela age. Raquel, bem-vinda. Maternando Cecília. As crianças não vão deixar de aprontar por medo de apanhar. Elas só vão tentar não ser descobertas. Elas vão cada vez mais tentar desenvolver habilidades para encobrir as cagadas que elas fizeram. Então, ao invés disso, vamos dizer assim, melhorar o comportamento, que é o que as pessoas acham que vão fazer, disciplinando dessa forma, a criança vai simplesmente buscar evitar a dor. Então, em vez dela se comportar melhor, pode ser que ela minta para você não descobrir, porque se você não descobrir se você não descobrir que ela fez uma coisa que ela não deveria, ela não apanha. Então ela só precisa tentar encobrir, ela não precisa não fazer, ela só precisa não encobrir, porque ela só vai apanhar se você descobrir. Deixa eu ver aqui, a Gali tá perguntando, e o que fazer? Que castigo não resolve. Então, isso é uma conversa para uma próxima live, porque assim, se eu falasse dos dois no mesmo dia, ia ficar muito extenso. Mas o castigo em si, ele também não resolve. De uma certa forma, as punições, elas não resolvem, justamente por causa disso. Elas podem até interromper um comportamento na hora, no máximo, às vezes elas nem interrompem. Mas elas não educam. Dentro dessa filosofia, né, do cérebro integrado, dentro dessa metodologia, dessa forma de criar filhos, o que eles dizem, né, o que eles orientam, é
conectar, o primeiro se conectar, para depois você redirecionar. Porque, principalmente crianças pequenas, como eu falei no começo da live, elas não agem mal, elas não têm um mau comportamento, geralmente, de propósito. Às vezes é porque elas simplesmente não sabem mesmo o que fazer. Às vezes a gente já chamou a atenção, já falou o que ela precisa fazer, mas a gente não falou o que ela pode fazer no lugar. Então, às vezes elas ficam perdidas mesmo no que elas precisam fazer e acabam fazendo coisa errada. Ou fazem coisa errada para testar mesmo, porque elas não sabem que é errado, elas estão explorando o mundo. Então, às vezes elas se comportam mal, né? Quando elas têm uma crise de birra, elas estão se comportando mal porque elas estão descontroladas de alguma forma. Às vezes elas estão sim tentando chamar a sua atenção para te mostrar que elas estão desconfortáveis. Então, nessa hora, o primeiro passo é a gente acolher, a gente mostrar que a gente está ali disponível para... A gente tá ali disponível para ela, a gente mostrar aquele ombro amigo, tipo, olha, você tá descontrolada, você não tá no seu normal, eu tô aqui para você se acalmar. Depois que todo mundo estiver calmo, aí você conversa, tentando descobrir por que ela agiu daquela forma, por que, né, mostrando ferramentas melhores para ela fazer, mostrando o que ela pode fazer no lugar. Deixa eu ver aqui o que a Raquel falou. Uma criança castigada não vai pensar no que fez. Vai remoer a raiva, a dor, a tristeza que sentiu pelo castigo. Exatamente, Raquel. É o que a gente aprende, né? Com a disciplina positiva, com essa questão do cérebro integrado, com a comunicação não violenta. Provavelmente vai ser o tema, né? O que eu quero falar na próxima live, que é a continuação desse pensamento, né? Mantendo esse fluxo de pensamento. Que é essa questão das punições, né? Eu comecei pela punição, vamos dizer assim, mais severa, que é a palmada, né? Que é o bater. Mas eu quero falar na próxima semana sobre o famoso cantinho do pensamento, que as pessoas acham, né? No próprio livro eles falam, as pessoas que não querem bater, que entenderam que é errado não bater, mas elas geralmente usam o cantinho do pensamento como opção a isso. E não é uma opção tão boa assim. Porque vai nessa mesma vibe do castigo. Por mais que não seja um castigo físico, mas é um castigo que rompe, que não tem essa questão da conexão que a criança precisa. Então, como a Raquel falou, a criança que ela é castigada, né, ela não pensa. A gente acha, não, vou colocar ela para pensar, ou vou bater para ela pensar no que ela fez. Mas ela não vai pensar, ela vai pensar como ela tá com raiva de você, como você é injusto, como você é mal, como você é cruel, como ela odeia você. Porque sim, crianças, assim como adolescentes, são totalmente irracionais, até porque o cérebro racional, a parte racional mais racional do cérebro deles, não está construída ainda. Então, eles têm ataques de raivas muito frequentes, respondem muito automaticamente, e eles não vão pensar, não vão refletir. A gente acha que vai colocar a criança sentada de frente para a parede, sentada de castigo, ela vai pensar, oh meu Deus, minha mãe tinha razão, eu não devia ter rabiscado toda a parede, ela tem toda a razão nisso. Eu preciso da próxima vez, eu não tenho que fazer, da próxima vez que eu quiser desenhar, eu vou pedir uma folha de papel sulfite para ela, ou vou pedir um caderno, perguntar onde eu posso desenhar. Não, gente, não vai acontecer isso com uma criança de 3 anos de idade que rabiscou a parede. Ela vai ficar chateada, porque ela não tá mais rabiscando a parede, que ela tava achando muito legal, porque ela não sabia que ela não podia. E ela ainda vai ficar com muita raiva de você, porque você tirou ela do que ela estava fazendo, gritou com ela, provavelmente, e ela tá lá sozinha, trancada num lugar. Então não dá certo. Mas esse é assunto para uma próxima live, porque senão o tema fica muito extenso, porque só das palmadas já tem bastante coisa para falar. Então, como eu falei, né, a criança não para de fazer a coisa errada porque ela apanhou uma vez. Ela só vai tentar esconder, porque se ela não for descoberta, ela não vai apanhar. Então, ela pode começar a mentir, a omitir as coisas que ela fez para não apanhar. O que impacta, de novo, no que a gente falou anteriormente na live, sobre a construção da nossa relação com os nossos filhos.
Você não vai querer que o seu filho minta porque ele tem medo de você. Você quer uma relação aberta com ele, certo? Você quer que ele confie em você, que ele divida as coisas com você, que ele peça ajuda. Mas como é que você vai pedir ajuda para alguém que às vezes quando você fez alguma coisa sem querer, te agride, te bate, te coloca de castigo? Então tem essa quebra de confiança na relação. E como a gente falou, né, os objetivos da disciplina são modificar o comportamento, que a gente acabou de ver que não modifica, e construir o cérebro, né? Então, ir moldando o cérebro da criança, que como a gente viu, como eu já falei aqui, na primeira infância, ele absorve muitas coisas, é o momento em que ele é mais moldável, que é mais aberto às construções, aos aprendizados. A gente não modifica esse cérebro. Por quê? A gente não leva a criança a pensar no que ela fez. Porque quando a gente, como eu falei, a gente reage a uma dor física como ameaça. Estou sendo ameaçado, eu fui ferido. Então, essa ameaça, até quando a gente já é maior, essa ameaça, ela aciona o nosso cérebro reptiliano, que é o que esses autores, né, eles chamam do cérebro de baixo, porque realmente é a parte mais baixa do nosso cérebro, né, aqui no cerebelo, essa parte mais baixa. O cérebro de cima, né, que é o nosso cérebro mais reflexivo, que pensa nas emoções, que regula o autocontrole, ele fica aqui na parte de cima da cabeça, principalmente aqui atrás da testa. Só que esse cérebro aqui, essa parte de cima do cérebro, ela só termina de ser construída com 20 e poucos anos de idade, por volta dos 25 anos de idade. Então, uma criança não tem quase nada desse cérebro construído. Ela nasce praticamente só com essa parte de baixo. E com os aprendizados que a gente tem, com as vivências que ela tem, e obviamente com a maturação também, com o tempo, ela vai construindo esse cérebro de cima. O nosso papel como educadores, né, como cuidadores, é, vamos dizer, emprestar o nosso cérebro de cima que funciona para mostrar para ela como refletir e ela ir construindo as conexões cerebrais com esses aprendizados, com essas reflexões. Quando a gente agride, quando a gente bate, a gente ativa essa ameaça. Então, a gente ativa o nosso cérebro reptiliano, a gente ativa principalmente a nossa amígdala. A amígdala adora chegar, que nem a música da Ludmilla, chegando, bagunçando a zorra toda e tomando conta de tudo. E, tipo, aquela amiga, aquela tia barraqueira que todo mundo tem, de chegar e falar, peraí que eu resolvo. Ela chega assim querendo resolver a situação e geralmente dá ruim, geralmente dá bagunça. Porque ela age por impulso. É o que faz a gente agir por impulso. Que é uma parte do nosso cérebro que é voltada para a sobrevivência. Justamente, sei lá, tem um predador correndo atrás de você e para ativar a sua fuga, para ativar você se esconder, você fugir, você reagir desse predador, essa dor que está... Isso que está causando essa dor, esse desespero em você. E a gente entra em modo de sobrevivência, né? Que é a função desse cérebro de baixo. É o que comanda, é o que faz a gente continuar respirando, né? Controla os movimentos involuntários do nosso corpo e controla esse sentido de sobrevivência. Então, ele aciona o que eles chamam, né, de lutar, fugir ou paralisar, que é o que você faz quando você está com muito medo. Ou você encara, ou você sai correndo, ou você desmaia, você entra em pânico, você desmaia. É isso que você quer provocar no seu filho? É essa a reação que você quer provocar? Se a gente falou que um dos objetivos da disciplina é ir construindo um cérebro equilibrado, um cérebro que saiba tomar decisões acertadas a longo prazo, a agressão, ela não traz esses benefícios, não traz benefício nenhum. Então, é por isso, né, assim, em resumo, todos esses pontos que eu trouxe, é por isso que a gente não deve bater. Né? Então, assim, respondendo a pergunta do tema, né, da live, por que não bater? Por que a gente não deve bater nas crianças? Primeiro que a gente não deve bater em pessoa nenhuma, né? Tem um trecho do livro da Elisama Santos, da Educação Não Violenta, que a Elisama diz que, assim, é uma coisa muito absurda, né? Que a gente tem
a gente se revolta, né, com agressão à mulher, a gente se revolta com agressão ao idoso, a gente se revolta com alguém batendo num cachorro na rua, que obviamente realmente são todas questões revoltantes. Mas a gente acha normal bater numa criança para disciplinar. Então, primeiramente, né, além de, acima de qualquer coisa, a gente não deve bater porque é uma agressão. E a gente não deve defender nem relativizar a agressão a ser humano nenhum. Em segundo lugar, ela não cumpre o objetivo da disciplina. Nem o que as pessoas acham, as pessoas que quando batem, o que defendem que tem que bater, elas não cumprem o objetivo, porque elas não acabam com o comportamento, elas podem gerar mais indisciplina ainda da criança, porque além dela fazer as coisas erradas, vamos dizer assim, que uma criança faz, ela pode ela pode ficar uma criança mentirosa, uma criança que omite as coisas, que esconde as coisas porque ela não quer apanhar, então ela começa a esconder porque ela só precisa não ser descoberta. A gente não mostra, ela não aprende nada com isso, porque ela não reflete no que ela fez, ela não pensa no que ela fez, ela não pensa, nossa, apanhei porque eu fiz tal coisa. Ela pensa que ela apanhou porque tem uma pessoa ruim. E a ilusão que a gente causa na cabeça da criança, porque ela está sendo agredida pela pessoa que ela mais confia, por uma das pessoas que ela mais confia. Então, são todos esses pontos que motivam a disciplina positiva, a educação não violenta, a não recomendar, né, a criticar abertamente o uso da agressão física, das palmadas para disciplinar. Porque ela não disciplina, ela traz uma quebra de confiança na nossa relação com os nossos filhos. Então, como eu falei, obviamente, né, não tô só aqui só para falar o que a gente não pode fazer, né? Até porque a gente já falou, né, numas lives passadas, que às vezes a criança continua fazendo errado, porque a gente só falou o que não pode, mas não falou como fazer, não deu uma alternativa. Então, eu queria muito que vocês continuassem acompanhando aqui o Psicomaternando, tanto as lives quanto aqui as postagens, porque eu estou sempre falando sobre essas questões de criação de filhos, de disciplina. Não daria para eu falar sobre as palmadas e trazer todas as alternativas aqui, porque a gente só tem 1 hora, o Instagram só dá 1 hora de conversa. Então, mas eu vou continuar esse bate-papo, né, ao longo das nossas semanas e ao longo das postagens. Obviamente, quem quiser conversar no direct, né, que estiver mais desesperado, falando, olha, eu preciso saber o que eu vou fazer, pode chamar no direct, que eu tô sempre disponível para conversar com vocês, para dar dica, para ouvir desabafo, o que seja. Aqui, como eu falei, não é uma questão só profissional, é de mãe para mãe, é de amiga mãe, para amigo pai, para amiga avó, professora, o que seja, qualquer pessoa que esteja interessada no desenvolvimento das crianças. Semana que vem eu vou falar de um outro artifício, né? Como eu falei, que as pessoas acham que resolve, acham que é uma boa alternativa às palmadas, que é o cantinho do pensamento. Então eu vou falar por que esse cantinho do pensamento não funciona tão bem quanto a gente pensa e dá uma alternativa a ele, que é o que a gente chama do cantinho da calma. Então a gente vai continuar conversando sobre essas estratégias para a criação de filhos e como a gente pode construir uma relação melhor e, por consequência, ganhar um comportamento melhor dos nossos filhos, fazer com que eles cooperem mais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vou tentar deixar salva a live, não tenho certeza se eu vou conseguir, porque o meu celular está velho e sobrecarregado. Eu espero que ele coopere comigo dessa vez. Então, vou tentar deixar salvo pelo menos aqui nos stories. Se eu conseguir, eu salvo lá no canal do YouTube. De qualquer jeito, lá no canal do YouTube tem algumas outras lives salvas. É o mesmo nome, só colocar lá na busca no YouTube Psicomaternando. Ou então entrar aqui na biografia ali do perfil, né? Então clica ali na foto do Psicomaternando
e entra lá na biografia, tem um link, aquele linkzinho em azul, é só clicar ali, que ele vai direcionar para uma página que está com dois botõezinhos, tem um botãozinho que direciona para o canal do YouTube e o outro para os atendimentos, como para os atendimentos clínicos de psicopedagogia. Que aí vocês conseguem, tem as outras lives salvas. A de semana passada eu não consegui porque meu celular bugou, mas tem outras lives salvas. Sempre tem conteúdo aqui também nos stories, nas postagens. Quem precisar também conversar por direct pode chamar, não precisa achar que vai atrapalhar nem nada disso, porque a gente tá aqui para isso, tá? Ângela tá aqui falando, ótima sua fala, obrigada. Obrigada a você pelo carinho, Ângela. Então, obrigada pela presença de vocês nessa segunda noite. Seguimos firmes na quarentena, tentando não surtar, principalmente com as crianças em casa também surtadas, porque elas não estão entendendo nada. Então, boa noite para vocês. Muito obrigada.